Olá, o Jornal Câmara começa agora e você acompanha os destaques da edição de hoje. Sancionada a lei que proíbe fumo no Parque Municipal. Governo prevê retomada de obras no Hospital da Mulher. Câmara realiza sessão solene em alusão ao 30 de setembro. E ainda os destaques da sessão dessa terça-feira, 1º de outubro. O Jornal Câmara está no ar. A prefeita Rosalba Ciarline sancionou a lei de número 3.731, que proíbe o consumo de cigarros, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno no Parque Municipal ou em áreas de preservação ambiental no município. A medida foi publicada na edição da última sexta-feira, 27 de setembro, no Jornal Oficial de Mossoró. A matéria foi aprovada pela Câmara Municipal no último dia 17. Pela proposta, deverá ser afixado avisos de proibição em pontos de ampla visibilidade, com indicação e telefone e endereço dos órgãos municipais responsáveis pela fiscalização. A lei entra em vigor na data da sua publicação. O projeto é de autoria do vereador João Gentil. A previsão para que a obra do Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia seja retomada em dezembro após a readequação em áreas como drenagem e o sistema de climatização. A informação consta no site oficial do Governo do Estado. A governadora Fátima Bezerra visitou a obra no último sábado 28 como parte da agenda de instalação do Executivo em Mossoró. Ainda de acordo com a assessoria, a expectativa é que o hospital seja entregue no final de 2020. O planejamento é que a obra executada pela GC Construções leve 12 meses para ser concluída. Na última sexta-feira, 27 de setembro, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene em homenagem ao 30 de setembro, em que os moçoroenses comemoram a abolição da escravatura no município. Tem que ser comemorada essa data para que os nossos descendentes, as nossas crianças, os nossos jovens também saibam como foi a história. Comecem a despertar neles também a importância desse pioneirismo de Mossoró, dessa tradição de liberdade, de resistência. Então a Câmara Municipal hoje, por uma questão de justiça também, vem homenagear a todos aqueles que contribuíram para esse momento, a maçonaria que se envolveu, os abolicionistas que são lembrados na cidade de Mossoró também. Deveriam até ser mais a nossa história mais contada aos nossos jovens, mas a Câmara faz o seu papel de lembrar ao povo de Mossoró essa data que nos orgulha tanto. O vereador Rondinelli Carlos falou sobre a importância da data e de prestar homenagens a civis que fazem parte da história de luta de Mossoró. Nós conseguimos homenagear pessoas que contribuíram e ou contribuem para uma sociedade melhor, e uma noite como esta vem celebrar um momento único na nossa cidade de Mossoró, seja de qual segmento for, mas nós estamos homenageando. Entre os homenageados, um em especial dá uma lição de superação. Um menino com autismo, escritor de um livro. A homenagem foi feita pelo vereador Petras Vinícius. Um autista, mas não só um autista, um jovem escritor que está apresentando não só a jovens como ele, mas a professores um formato de convivência, um formato de aprendizado. O vereador Manuel Bezerra também falou sobre o homenageado que escolheu. Eu homenageei uma pessoa hoje muito importante. Essa pessoa morava em São Paulo, é filho de São Paulo e veio para a nossa cidade, passou 4 anos pregando o evangelho em todos os bairros da cidade de Mossoró e começou estudando aqui. Ele casou-se com uma pessoa daqui da cidade de Mossoró e hoje ele se formou-se em Direito. Esse mês que passou, é uma pessoa jovem, lutador, com sonho de crescer cada vez mais. Eu achei muito merecida essa homenagem. A prefeita Rosalba Ciarline destacou o pioneirismo de Mossoró. Porque esse Mossoró tem essa característica de sempre defender as lutas libertárias. E tudo começou com a libertação dos escravos 5 anos antes da Lei Áurea, em 1883. Mossoró não aceitava a escravidão negra e libertou os seus escravos. Depois vieram outras lutas,
como o Motim das Mulheres na época da Guerra do Paraguai. O primeiro voto feminino, as mulheres não podiam votar, Mossoró libertou as mulheres com o primeiro voto de Celina Guimarães. A questão da resistência ao bando de Lampião, a cidade que disse, não, aqui nós não aceitamos ser escravo de ninguém, quanto mais de Lampião. E no dia a dia nós lutamos por novas liberdades. Mossoró hoje é a cidade universitária, a cidade que é polo educacional. E o maior caminho, o melhor caminho para lutar por liberdade é a educação. O Jornal Câmara vai para um rápido intervalo, não sai daí. É responsabilidade da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, adotar e implementar os exames antidopagem em território nacional. O controle de dopagem, para ser válido, deve seguir alguns procedimentos obrigatórios regidos pela Agência Mundial Antidoping, o WADA, na sigla em inglês. O primeiro passo é a seleção do atleta. Essa etapa é definida pela autoridade de teste, no caso, as federações internacionais de cada modalidade ou, no Brasil, a ABCD. A escolha do atleta deve seguir alguns critérios pré-determinados. São eles: classificação do atleta na competição, sorteio e indicação. Em geral, a indicação do atleta é movida por suspeita de doping, em casos de desempenho extraordinários ou pela simples decisão da autoridade de teste. Os atletas podem ser escolhidos para testes surpresa quando estão fora de competição. Nesse caso, eles podem ser testados até em casa. O segundo passo é a coleta do material biológico, que pode ser uma amostra de sangue ou urina. Nessa etapa, entra em ação o escolta, um funcionário treinado pela ABCD que terá as seguintes responsabilidades: identificar o atleta escolhido para o exame, notificar o atleta, conduzir o atleta até a estação de controle de dopagem, local onde o atleta fará a coleta das amostras biológicas. Uma vez na estação de controle de dopagem, o atleta passa a ser atendido por um oficial de controle de dopagem, no caso de coleta de urina, ou por um oficial de controle de sangue. O atleta, então, colhe sua urina ou tem o sangue devidamente coletado, nesse caso, seguindo-se todos os procedimentos do Padrão Internacional de Testes e Investigações. Encerrada a coleta, inicia-se o processamento da amostra. Nessa etapa, o atleta escolhe o kit de armazenamento que irá abrigar as amostras A e B. O próprio atleta lacra o kit e preenche o formulário de identificação. É importante ressaltar que o kit que vai para o laboratório acreditado que irá analisar a amostra não contém a identidade do atleta. Ela é preservada durante todo o processo. No kit, há apenas um código cuja identidade só é conhecida pela autoridade de teste. O passo seguinte é o envio da amostra para o laboratório. A partir daí, a amostra deixa de estar na presença do atleta. Tem início, então, um processo chamado de cadeia de custódia. Algumas exigências devem ser cumpridas durante a cadeia de custódia. Detalhes como a temperatura da amostra no envio ao laboratório e o prazo de entrega devem ser respeitados para que o exame tenha validade. Qualquer problema durante a cadeia de custódia pode invalidar o resultado do exame. A próxima etapa é a análise da amostra pelo laboratório. A amostra A é analisada e a B é guardada para o caso de exigência de uma contraprova. Na América do Sul, apenas o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, LBCD, no Rio de Janeiro, é acreditado pela WADA para fazer análises de amostras de testes antidoping. Ele pode atender tanto a ABCD quanto organizações nacionais antidopagem de outros países. O passo seguinte é o gerenciamento de resultados. Em caso de um resultado analítico adverso, ou seja, quando foi detectada na análise alguma substância proibida pelo Código Mundial Antidoping, a ABCD é comunicada e inicia-se o gerenciamento de resultado. Então, o último passo do processo é iniciado, que é o julgamento do atleta. No Brasil, isso é feito pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Se for condenado, o atleta recebe uma punição que pode ser advertência, inelegibilidade por períodos que podem variar de 2 a 8 anos ou até mesmo o banimento do esporte. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. A Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI, desempenha um importante papel no município, auxiliando na luta de muita gente. Mais de 150 assistidos e, infelizmente, devido às condições, temos uma fila de espera de 100
e não temos condições de receber todos, mas estamos agora, eu estava conversando com o pessoal da Amor, que também é parceiro nosso, né, da associação, e a gente está vendo a possibilidade, junto com a Prefeitura Municipal de Mossoró, para ampliar o número de vagas lá dos assistidos na nossa instituição. Quem quiser pode contribuir. Toda ajuda é bem-vinda. Nós estamos começando, terça-feira, uma ampliação do Apai Energia. Aquela pessoa que quiser doar, que quiser fazer a doação, nós vamos estar com capacitadores passando de porta em porta, de casa em casa, fazendo um trabalho para que a pessoa adira e faça a doação de R$3, de R$5, de 10, de 15, o valor que a pessoa quiser doar na energia. Nós estaremos fazendo esta campanha durante os próximos 5 meses. Terça dia de sessão ordinária na Câmara Municipal. O vereador Petras Vinícius falou sobre o projeto da Escola Bilíngue para Surdos. Libras passa a ser a língua materna, facilitando o aprendizado, facilitando principalmente as crianças e jovens a aprenderem as outras disciplinas. E hoje nós utilizamos mais uma vez a tribuna dessa casa, após o projeto ter passado por todas as comissões da casa, pelos vereadores terem sugeridos, por nós termos pedido e conseguido o apoio do voto de todos os vereadores. Esse projeto ele foi aprovado, voltou para a prefeitura perdeu o prazo, nós aprovamos por sanção tácita. E até hoje, desde abril desse ano de 2019, o número da lei não chegou aqui, porque já é lei. Nós conseguimos aprovar na casa, a prefeitura perdeu o prazo, nós precisamos da sanção tácita e hoje, mais uma vez, utilizamos a tribuna para que a prefeitura possa nos mandar o número da lei e para reafirmar que a nossa luta pela escola bilíngue continuará para que, posteriormente, possamos ter implementação. Na tribuna, o vereador Francisco Carlos fez algumas ressalvas ao programa do governo do estado PROED, que substituiu o PROAD. Os apontamentos são relacionados à redução da receita do município. Nós somos a favor de todas as medidas que possam ou que visem impulsionar o desenvolvimento econômico e social do estado. Nós aplaudimos a iniciativa do governo do estado em reformular o PROAD, lançando assim o PROED, e desejamos êxito ao empreendimento governamental. No entanto, há um aspecto com o qual nós não concordamos, é que os municípios vão perder parte de suas receitas para financiar o PROED. E os municípios não receberão nenhuma compensação ante a redução de receitas. No estado do Rio Grande do Norte inteiro, os municípios perderão algo estimado a mais de 80 milhões de reais e a Prefeitura de Mossoró especificamente em torno de 7,3 milhões de reais por ano, ou 30 milhões de reais em 4 anos. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Câmara. Se você quiser rever as nossas reportagens e acompanhar a nossa programação, já sabe. É só acessar mossoró.rn.leg.br. Estamos nas redes sociais e também no YouTube TV Câmara Mossoró. Obrigada pela sua audiência, excelente noite para você. Tchau.